Amém. Vamos lá, então. Oi, gente. Boa noite. Se for chegando mais gente aí, vocês vão me avisando, que daí, né, eu me organizo aqui. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre fé e arrependimento, perdão e cura. Vou começar contando para vocês um pouquinho do que aconteceu no meu final de semana. No domingo, eu fui com os jovens da igreja pra gente fazer um passeio de barco. Foi bem legal, né? Sim, é um passeio de barco, não tem como não ser legal. Mas aconteceu um leve probleminha, porque eu não sei nadar, né? Não sei se vocês sabem, mas eu moro na praia e não sei nadar. E eu fui descer, né? Porque a gente parou numa ilha pra tomar banho de mar. E eu botei o colete, tudo certinho, e fui descer pela escada. A gente tá falando mais devagar, tá? Porque nas outras reuniões que eu vejo gravado eu falo muito rápido e não dá pra entender nada. E eu fui descer naquela escadinha e eu não sei o que aconteceu, mas eu caí da escada. Eu tava de colete, né? Mas eu caí, eu não tava esperando por aquilo. E como eu não sei nadar, e eu não sei mergulhar sem minha mão no nariz. E foi como se alguém me empurrasse da escada, sabe? Eu não sei como que aquilo aconteceu. Mas quando eu percebi, eu tava dentro da água. E daí eu tava, tipo, me debatendo pra subir, né? Tentando subir de alguma forma. E foi quando eu agarrei a escada e daí consegui voltar, mas eu já tinha engolido, tipo, bastante água. Então, por um momento, assim, eu fiquei meio inconsciente, tipo, eu não sabia o que estava acontecendo. E todo mundo que tava ali, tipo, tem um deck atrás do barco, e todo mundo tava ali em pé. E ninguém viu. Ninguém viu eu cair na frente deles. Até que a minha mãe percebeu, chamou meu pai. Aí meu pai desceu ali, eles nem estavam no deck. Aí ele desceu e me puxou pelo braço. Daí eu saí de dentro d'água, né? Daí eu me recuperei. Então, assim, já foi o primeiro milagre que aconteceu no domingo. Porque eu realmente não sei nadar, eu não sei, né? Né? E, gente, meu cachorro, tá? Os efeitos sonoros. E daí era pra eu ter me afogado, porque ninguém viu, sabe? Tipo, ninguém percebeu que eu realmente não tava conseguindo voltar. Então, o primeiro milagre foi eu ter sobrevivido. Então, por Jesus ter realmente feito com que meus pais estivessem naquele passeio, porque senão eu teria realmente me afogado. E segunda-feira eu acordei, fui pra escola, e na escola eu comecei a sentir muita dor no meu pé. Mas, tipo, muita dor mesmo. Eu não conseguia pisar ele no chão. E eu fui no médico. Peraí, deixa eu abrir a porta pro Todd sair, senão ele vai ficar aqui. Voltei. Aí eu tirei o sapato até na sala de aula e olhei assim, meu pé não tinha nada. Daí eu falei, meu, será que tem um bicho dentro do meu sapato e eu não vi? E aquilo começou a doer, tal. Eu vim pra casa de ônibus, andei do ponto de ônibus até em casa, tudo, com o pé doendo muito, muito, muito. Aí de noite eu fui no ensaio da igreja, tudo. Depois do ensaio, mais ou menos lá pelas 10, meia, 11 horas da noite, a gente decidiu que eu ia na UPA, que é um posto 24 horas do SUS, né? De atendimento. Aí, chegando lá, meu pé, ele já tava bem inchado. E ele tava com uma partezinha roxa embaixo dele. E nisso eu não conseguia mais pisar com ele no chão. Eu tava andando toda manca, toda estranha. E, e ninguém sabia o porquê, né? Porque, tipo, por cima, assim, ele tava normal. Só que embaixo ele tava bem inchado. Tipo, tinha uma bola, assim. E tava roxo. Aí a gente foi e tal. Chegando lá, o médico fez um raio-x. E no raio-x constou que tinha um ossinho embaixo do meu pé, tipo, embaixo do dedão aqui, assim, tem um ossinho. Aqui, assim. Dê na mão de vocês aí, só pra confirmar. Aí, aqui nesse ossinho aqui, ó, ele tinha tipo um V, como se tivesse quebrado em formato de V uma lasca fora.
E 3 dedos do meu pé, o dedão, o do dedo do lado e esse aqui, estavam com uma partezinha aqui, assim, em cima, faltando. Tipo, em vez de ele estar assim, ele tava assim, ó. Tipo, uma lasquinha do osso não tava ali. Ele tava deformado. E aí, ok, né? O médico fez o raio-x, tal, avaliou o raio-x, me deu uma injeção para dor e colocou lá, né? Postou no laudo que era uma mini fratura, né? Que era uma fratura bem pequenininha, mas que lesionou, né? Então ia doer mesmo. E tá bom, ele não enfaixou, não fez nada. E eu vim para casa. Ele me deu 2 dias de repouso. Eu ia ter que ficar com o pezinho pra cima e tal, sem fazer esforço. Aí eu. Inclusive, tá cheio de roxo o agente do tombo. Isso aqui é canetinha. Aqui tá roxo, minha coxa tá roxa. Mas enfim. Aí eu vim pra casa e fiz o repouso ontem o dia inteiro, com o pé pra cima, um saco, porque eu não gosto de ficar parado. E hoje de manhã também. Só que daí a gente começou a pensar, ali depois do almoço, eu e minha mãe, que eu ia ter que voltar para a escola, eu ia ter que voltar a trabalhar, e como que eu ia fazer isso, né? Porque ele me deu atestado só de 2 dias. Então a gente voltou lá na UPA, já pensando que eu teria que usar alguma bota, alguma muleta, né, para continuar a fazer a vida normal. E chegando lá, a moça atendeu a gente, a médica. Aí ela olhou pra gente e falou assim, cara, ela não falou cara, né, mas ela falou mais ou menos assim, eu chamei o médico que tava aqui do lado até para ele olhar o teu exame, porque o médico que te atendeu na segunda escreveu aqui que tem uma mini fratura, mas eu não tô vendo nada, não tem nada quebrado aqui. Gente, o mesmo exame de segunda-feira, ela viu hoje. E segunda-feira a gente viu, o exame tava quebrado lá, o ossinho do pé. Hoje a gente olhou o exame de novo, ela mostrou tudo e não tinha nada quebrado. No exame, que eu não refiz. É o mesmo exame de segunda-feira. E eu e minha mãe olhamos assim, daí a gente, nossa, mas será que, né? Não deu uma coisa no raio-x, não tem uma manchinha, não sei o quê. E a moça, não tem nada lesionado. Não tem nada quebrado. Talvez ela possa ter, machucado um tendão, uma cartilagem, mas quebrado não tem nada em nível ósseo, foi o que ela disse. Aí a gente se olhou assim, daí a gente, tá bom. A gente saiu de dentro da UPA, ela disse que eu podia voltar à vida normal, se eu quisesse botar uma bota, né, pra ficar mais segura, mas não era necessário, porque não quebrou nada. Aí, tá bom então, né, eu saí. Aí lá fora da UPA, minha mãe olhou pra mim e falou assim, lembra o que tu me disse meio-dia? Porque a gente tava almoçando, eu disse assim pra ela, não, ela me disse, né, que não tinha mais nada no meu pé. Ele já tá curado, Deus já curou o meu pé. Aí eu falei pra ela assim, mãe, às vezes a gente tem que aceitar o diagnóstico do médico. Às vezes a gente tem que aceitar e cumprir o que ele tá mandando a gente fazer. Daí ela falou bem assim, filha, pra Deus nada é impossível. Aí eu falei assim, tá bom então, mãe. Aí a gente chegou no médico e não tinha nada de quebrado. Aí eu falei, putz. Eu ainda falei, deixa eu enterrar minha cabeça aqui do lado da UPA bem rapidinho, só pra passar minha vergonha agora. Porque, assim, eu não tava confiando naquilo, sabe? Muita gente orando, muita gente falando, mas eu falei, não, tudo bem, tá quebrado, eu vou fazer repouso, vou usar, né? O que tem que usar ali para recuperar. Eu não tava acreditando naquilo. E eu me arrependi do que eu tinha pensado, porque eu duvidei que Deus poderia me curar. Então, foi uma coisa assim que eu fiquei meio, desculpa, Deus. Mas aconteceu, realmente, tipo, é muito louco pensar, porque eu até cheguei em casa e falei, ô mãe, será que o médico não viu o exame errado ontem? Ela disse assim, minha filha, eu vi o teu pé ontem e hoje. Aí eu, meu Deus. E, tipo, realmente hoje ele não tá mais doendo como ontem, né? Tipo, quando eu forço muito ele no chão, daí eu sinto, assim, uma dorzinha, né? Mas ele não tá doendo igual ontem, ele não tá inchado igual ontem, e ele não tá roxo igual ontem. Então, é uma coisa muito louca de pensar assim, enfim. E hoje pela manhã, eu tava conversando com Deus o que seria falado na reunião, né? O que ele iria querer que eu ministrasse hoje. E veio fé, perdão e arrependimento. E eu não entendi muito bem o porquê, né? Por mais que ontem o meu devocional falava sobre fé. E eu fiquei tipo, ai meu Deus, sério isso?
Eu aqui machucada falando sobre fé. Aí, hoje de manhã, era fé, perdão e arrependimento. Que eu já tinha anotado tudo no bloquinho de notas do celular. Aí, isso tudo acontecendo, eu falei, meu, realmente, a minha mãe tinha tanta fé que eu ia ser curada, que eu fui curada, sabe? Tantas pessoas oraram com fé que eu seria curada, que eu fui curada. Por que que eu não tive essa fé? Por que que eu não acreditei nisso? E foi aí que eu me arrependi e que eu pedi perdão. Então, todo o tema que Jesus me falou de manhã foi o que aconteceu de tarde. Então, só para testemunhar aqui para vocês, para deixar a fé de vocês um pouquinho mais forte aí, para a gente começar a falar sobre isso. Amém? Estamos escutando bem? Tá tudo certo? Podemos começar? Então tá bom. Qualquer coisa, vocês abrem o microfone aí, tá? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram falar aí, é nóis. Bom, eu comecei a pensar sobre fé e uma frase lá do livro do Pequeno Príncipe. Eu falar assim, meu Deus, que nada a ver, né? A gente tem que estar falando sobre a Bíblia. Calma, a gente vai chegar lá, fica tranquilo. Essa frase, ela é a seguinte. Só se vê bem com o coração, porque o essencial é invisível aos olhos. Do Pequeno Príncipe. E sabe o que me remete muito a essa frase? Porque o coração é onde a gente sente. A figura, né? Do sentimento, do sentido, o amor, né? De, eu amo tal pessoa, ela tá no meu coração. Então, a gente associa o coração ao nosso sentimento. Mas, na verdade, o nosso sentimento está aqui, né? Mas, enfim. E ele diz que o essencial só se vê bem com o coração. Então, eu levei isso para nossa fé. Porque a nossa fé, ela é assim, a gente tem que sentir ela. A gente tem que sentir fé. A gente não vai ver ela. Por mais que os milagres aconteçam, eles testemunham a nossa fé. Porque a fé não tem como ver, tipo assim, eu sinto que eu tenho fé em tal coisa, mas eu não consigo materializar a fé, né? Não sei se vocês conseguiram compreender isso aí. Mas é uma frase que eu achei muito interessante e que vai dar bem certinho com a nossa palavra de hoje. Porque a fé, ela é invisível aos olhos, ela só se sente com o coração. E eu achei muito legal isso aí, e, enfim. Vou deixar aqui para vocês irem refletindo comigo nessa frase. Vamos lá. Sofia, comece lendo para mim, Sofia Moreira, o livro de Lucas. A gente vai falar bastante sobre Lucas, tá? É basicamente só Lucas. Lucas 18, Sofia Moreira. Hoje ela está sem os seus apetrechos, sem coroa, sem escudo, sem espada. Hoje ela está com um escudo invisível, a espada invisível, lá de Efésios. Vamos lá, corre, Sofia. Corre que o nosso tempo já tá Lucas, o quê? Já é o quê? Já passou o quê? Meia hora? Ai, meu Deus do céu. Tá. Tem que correr agora, hein? Lucas 18. Lucas Gente, qualquer 18. dúvida vocês vão falando, tá? É o versículo 18. 35 até o 43 que vai ler. Você, escolhida. Pode ir. Essa foi escolhida, gente. Tá, 35 até o 43. Tá. 3. Jesus já estava chegando perto da cidade de Jericó e aconteceu que um cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que era aquilo e Jesus de Nazaré que... Ele perguntou o que era aquilo. É Jesus de Nazaré que está passando, responderam. Aí o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. As pessoas que iam na frente o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca. Ele gritava ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou: O que é que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver de novo, respondeu ele. Então Jesus disse: Veja, você está curado porque teve fé. No mesmo instante, o homem começou a ver e, dando glória a Deus,
foi se guiando Jesus. E todos os que viram isso começaram a louvar a Deus. Amém. Obrigada, Sophie. Então, eu analisei algumas partes desse versículo, né? Que a primeira parte é que o cego ele estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Ele estava mendigando. Então, ele estava no auge da vergonha, provavelmente, para a vida dele. Porque imagina você estar sentado numa calçada pedindo esmola. Você não vai se sentir uma pessoa, meu Deus, eu sou incrível. Você vai estar, tipo, com vergonha, provavelmente, do que você se tornou, né? Do que aconteceu contigo. Mas esse cego, na hora que ele ouviu o que estava acontecendo, ele perguntou o que que era. O que está acontecendo? Por que todo esse barulho? Aí o cara respondeu para ele que era... O cara, né? Eu acho que é um cara. Aí, não sei. Aí ele respondeu assim, é Jesus de Nazaré, ele tá passando. E o cego provavelmente já tinha ouvido sobre Jesus. Porque naquela época Jesus era famoso, né? E nem tinha TikTok ainda. E ele perguntou. Então, esse ato dele perguntar o que estava acontecendo e eles responderem que era Jesus, porque ele não sabia, ele não enxergava. Então, às vezes, os olhos da nossa fé eles têm que ser abertos para que a gente possa realmente crer naquilo que está acontecendo. Que foi o que aconteceu comigo hoje, né? Porque, assim, eu tive que ver para crer, né? Tipo assim, enfim, né? Vocês pegaram. Então, a segunda análise, que o homem, ele gritou. Ele estava no auge da vergonha dele, mas ele gritou, Jesus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da minha vida. Ele teve fé no momento que ele estava jogado na calçada, pedindo esmola. Ele gritou para Jesus, para que Jesus notasse ele. Ele queria ser visto por Jesus. E ele teve tanta fé em gritar para Jesus que ele estava ali, que ele precisava de Jesus, que ele se humilhou tanto, falando que ele precisava de Jesus, mesmo estando naquelas condições, que Jesus parou e disse, não, peraí, o que tu quer? Tipo, ele incomodou Jesus de alguma forma, sabe? Ele buscou Jesus, ele gritou a Jesus, ele disse, eu tô aqui, eu preciso, sabe? Ele não teve vergonha de pedir para Jesus. E Jesus falou, o que você quer? Então ele disse, eu quero ver. Ele afirmou aquilo que ele realmente queria. Então Jesus disse que ele estaria curado. E naquele instante ele começou a enxergar. Então, dessa primeira passagem, que a gente não tenha vergonha de falar, que a gente não tenha vergonha de pedir para Jesus, porque a gente tem que ser persistente naquilo que a gente precisa. E mesmo ele estando no auge da vergonha, ele não teve vergonha de pedir para Jesus, de falar com Jesus, de gritar o nome de Jesus. Por mais que mandassem ele calar a boca, ele continuou gritando, e mais alto. Então, é isso aí. Vamos para a segunda. Reflitam em tudo, hein? Tia Su, agora abre para mim. Pra gente, né? Todo mundo vai escutar. Em Lucas 8. Do 40 ao 46. Não, do 48. Do 40 ao 48? Isso. Tá. Lucas 8, do 40 ao 48. E aconteceu que, ao retornar Jesus à multidão, o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era um governante da sinagoga, e, prostrando-se aos pés de Jesus, pedia-lhe que fosse à sua casa, porque ele tinha uma filha única de cerca de 12 anos que estava à morte. Mas enquanto ele ia, as multidões o apertavam, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue fazia 12 anos e gastara todos os sustentos com um médico e não pôde ser curada por ninguém, ela chegando por trás dele tocou na orla, na ponta, na borda da sua veste e imediatamente estancou aquele fluxo de sangue que ela tinha. E disse Jesus: Quem me tocou? Quando todos negavam, Pedro e os que estavam com ele disseram: Mestre, a multidão te aperta o tempo todo, te pressiona. Como é que tu diz quem me tocou? E Jesus disse: Alguém me tocou, porque eu percebi que saiu virtude de mim. Então, vendo a mulher que não podia mais se esconder, ela tremendo, se prostrou diante dele e declarou perante todo o povo a causa porque havia tocado em Jesus e como ela fora curada imediatamente. E ele disse para ela: Filha,
tenha bom ânimo, a tua fé te curou, vá em paz. Isso aí. Então, a primeira análise que a gente vai fazer. Eu vou falar um pouquinho depois aí do 48, que é quando Jesus vai para a casa de Jairo, né? Da menina que estava morrendo. Mas a gente não vai ler, se vocês quiserem ler depois. Ele fica até mais ou menos o versículo 56, se vocês quiserem anotar aí. A filha de Jairo, ela tinha quase 12 anos. Ela estava quase completando 12 anos. E a mulher do fluxo de sangue, ela estava 12 anos doente. Ela estava 12 anos com esse fluxo, sabe? Então, se tu for pegar, uma pessoa, ela estava viva há quase 12 anos. E uma estava enferma há 12 anos. Ela estava em leito de morte há 12 anos. Então, essa foi a primeira análise que eu consegui fazer sobre essa passagem, né? Quando Jairo chama Jesus, ele vai, não, tá bom, vamos lá ver a tua filha. No meio do caminho, essa mulher, ela toca, mas ela não toca em Jesus. Ela toca nas vestes, na pontinha. Aqui ele diz assim, ó, na barra da capa dele. A barra fica lá embaixo, sabe? Lá embaixo. Falando barra, né, que fica mais fácil da gente entender. E o mais longe de Jesus, ela tocou, que era a barrinha da capa dele. Mas mesmo assim, ele sentiu que saiu o poder dele. Na minha versão diz poder, né? Na Bíblia, da minha versão. Isso. Ela diz, Jesus sentiu que saiu o poder dele. Então ele falou, não, peraí, alguém me tocou. Aí os soldados, os discípulos que estavam com ele, né? Eles disseram, tá, mas olha o tanto de gente que tem aqui, é claro que alguém te tocou. Aí ele diz, não, alguém me tocou de maneira diferente, porque eu senti sair poder de mim. Então, Jesus sentiu que aquela mulher tocou ele de uma forma que ninguém ali tinha tocado. E não foi ele, foi só a capa. Tipo assim, todo mundo tocava o braço dele, a cara dele, tudo dele, né? Ele era Jesus, cara. E a mulher tocou só a veste, a pontinha da veste. E ele sentiu aquela mulher, diferente do que ele sentiu todo mundo. Então, ele virou e perguntou quem que tinha tocado. A mulher, então, ela ficou constrangida, porque todo mundo procurando quem tinha tocado em Jesus. Mas, ao mesmo tempo que ela ficou constrangida, ela falou, não, tô eu, Jesus. Fui eu e me perdoa, mas eu precisava ser curada. Provavelmente foi isso que ela disse, que ela pensou, né? E ela contou diante de todo mundo o porquê que ela tocou em Jesus, o porquê que ela estava 12 anos enferma e que no mesmo instante que ela tocou, ela foi curada. Então Jesus virou para ela e disse, filha, você sarou porque teve fé. Então, ele não quis dizer que a capa dele salvou ela. Ele quis dizer que a fé dela salvou ela. Porque Deus operou na vida dela através da fé, não através da veste que ela tocou, ou do humano que ela tocou. Porque o material, ele não vai fazer nada pela gente, mas sim o espiritual. Porque a fé dela salvou ela, e não o tocar, não o ato dela aqui na carne, sabe? E mais pra frente, né? Essa foi a primeira parte da passagem. Mais pra frente, Jesus, a mulher fica, né? E ele vai pra casa de Jairo. Então chegam e falam, não precisa mais ir porque ela já morreu. E Jesus, mesmo assim, ele continua indo à casa de Jairo. Quando ele chega lá, ele pede para só algumas pessoas específicas entrarem. Ele não pede que a multidão inteira veja o que ele vai fazer. Quando ele entra, a menina estava na cama, provavelmente morta, né? E ele diz assim, não se preocupem, não precisem chorar. Se eu não me engano, é chorar que ele fala. Não chorem, a menina não morreu. Ela tá dormindo. Então, todo mundo começou a rir, a caçoar de Jesus, porque, cara, todo mundo sabia que a menina já tinha morrido. E ele falou bem assim, não, ela não morreu. Aí ele ainda diz assim, menina, levanta-te. E ela volta à vida, ela levanta da cama. Então, todo mundo estava rindo de Jesus. Mas ele sabia o Deus que ele era filho. Ele sabia o Deus que ele servia. Então, ele sabia que se ele mandasse aquela menina levantar da cama, ela iria levantar da cama. E todo mundo que estava caçoando dele ia ficar assim, ó. Entende? De boca aberta, não ia entender o que estava acontecendo. Porque enquanto para todo mundo ela estava morta, para Jesus ainda tinha esperança na vida dela. Então, que a gente possa ter a fé
que Jesus teve nesse momento. Ele não teve a fé, ele teve a certeza. Porque a fé é a certeza daquilo que a gente não vê. Então, ele tinha certeza que se ele mandasse a menina levantar, ela levantaria da cama, ela voltaria à vida. E mesmo assim, ele falou que não era para quem estava com ele contar o que tinha acontecido. Provavelmente até para não envergonhar quem estava com ele, né? Porque eles zombaram, eles caçoaram. Então, essa parte eu não sei falar para vocês o porquê. Não era para eu contar para ninguém. Mas que foi forte, foi, hein, gente? Então, vamos lá. Meditem mais nessa passagem aí. Agora, o Breno. Tá aí, Breno, com a Bíblia? Abre lá em Lucas 10. Gente, eu tô gostando tanto de ler o livro de Lucas, você não tem noção. É muito bom, né, Lucas? É muito legal. Muito, muito show. Lucas 10, do 38 ao 41. Jesus e seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que eles ensinavam. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa, então chegou perto de Jesus e perguntou: O senhor não se importa que minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas. Foi. Isso aí. Tu pode ler o 42 também, se tu quiser, tá? Que eu não anotei ele, mas é até o 42. Cadê? Tá. Mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Amém. Obrigada, Breno. Então, essa passagem foi meu devocional, acho que da semana passada. E eu tava olhando meu caderninho, né? E quando eu fui, pensar no que ia falar hoje, né? Da fé, eu lembrei disso, porque a fé sem obras, ela é morta. E Maria, nesse caso, ela escolheu as obras, ela escolheu ouvir Jesus. E enquanto isso, Marta, ela estava fazendo as tarefas de casa. Talvez porque ela recebeu eles na casa dela, talvez era a casa de Marta, ela estava preocupada que tudo ficasse limpo, cheiroso, arrumado, a comida bem feita, talvez, não sei, pode ter acontecido isso, né? E ela se preocupava muito com as tarefas de casa. Talvez ela quisesse impressionar quem estava na casa dela com a melhor comida, as melhores lençóis na cama, né? Como a gente sempre quer quando recebe visita. Não sei vocês, mas eu sempre quero que a visita tenha uma boa impressão, né? Enquanto Marta estava arrumando tudo, Maria se sentou e estava ouvindo Jesus falar. Então, a Marta chegou assim, Jesus falou: O senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo o trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Tipo assim, ela tava vendo a Marta parada sem fazer nada. A Marta tava vendo a Maria parada sem fazer nada e tava tipo assim: Oi, querida, me ajuda. Oi, linda, preciso de ajuda aqui. Mas Jesus respondeu para Marta que ela estava agitada com as tarefas. Mas a Maria escolheu a melhor tarefa de todas, que era estar ouvindo ele, que era estar buscando ele. Então, às vezes a gente está tão ocupado com as nossas tarefas que a gente esquece de sentar para ouvir Jesus, de sentar para ler a Bíblia, de sentar para orar, de sentar para, olha só que dia lindo, olha só quanto livramento Deus me deu hoje, sabe? Então, Maria, ela escolheu fazer isso, ela escolheu sentar e falar, não, vou tirar um tempo para Jesus, porque ele vai ficar aqui em casa de passagem, depois ele vai para outro lugar. E Marta não, Marta, ela queria as tarefas, né? Mas eu acredito que depois desse leve corte que ela levou de Jesus, ela tenha sentado para ouvir ele um pouquinho também, né? Porque deve ter doído os dois lados da orelha, né? Mas, enfim, pra gente refletir também, né? Porque às vezes a gente faz tanta coisa no nosso dia a dia
que a gente esquece de deixar um tempinho para Jesus, para ouvir ele falar com a gente só um pouquinho. Então, Marta aprendeu uma lição nesse dia, que a gente possa aprender essa lição também, né? Porque eu levei uns bons tapas hoje quando eu estava olhando esse versículo, porque fazia tanto tempo que eu não fazia uma devocional, que eu estava tão atarefada, era tanta coisa que eu tinha que fazer. E daí, na segunda, de tarde, eu comecei a fazer e tal, só que não terminei. Aí ontem, que eu estava de repouso, que eu não podia fazer absolutamente nada, aí eu falei, não, tá bom, vou fazer meu devocional, então, né, não tem mais nada para fazer. Aí sentei pra fazer devocional. E daí, levei uns bons tapas na rosca da orelha, mas estamos aqui, né, sobre isso. E o devocional de ontem falou muito sobre a fé também. A gente já vai falar um pouquinho sobre isso. E continuar falando, né, porque tudo é sobre fé. E aí eu lembrei dessa passagem e eu fiquei, putz, olha aí, eu tô dando chance para tanta coisa no meu dia a dia e eu tô esquecendo de Jesus. Eu tô dando tanto princípio para tanta coisa que não convém, tanta coisa que vai ficar aqui, sabe? Que, né? E nisso também tem um outro versículo que eu até ia anotar e eu acabei esquecendo, mas ele tá aqui em Lucas, gente, em algum lugar. Tá em Lucas, tá? Leiam o livro de Lucas, vocês vão achar. Eu esqueci agora onde é que fica. Mas ele fala que as riquezas daqui, elas não são importantes, porque a gente tem que colecionar as riquezas no reino, nos céus. Então, as tarefas daqui não são importantes. A gente tem que fazer as tarefas do reino, a gente tem que fazer as tarefas espirituais primeiro. Essa tem que ser a nossa prioridade, sabe? E não aquela oração monótona, como Mariana estava fazendo todos os dias. Senhor, abençoa meu dia, repreende todo mal, em nome de Jesus, amém? Né? A gente tem que ter uma comunhão com o Espírito Santo, como se diz, uma intimidade com ele. Porque se for uma coisa monótona, sabe? Todo dia a mesma coisa, a gente acaba virando né? Uma coisa sem... uma coisa sem nexo. Porque não faz sentido tu ficar falando aquilo todo dia. É a mesma coisa que eu chegar no espelho e falar todo dia, nossa, que cabelo feio. Nossa, que cabelo feio. Vai chegar um dia que eu não vou mais me interessar pelo meu cabelo, porque todo dia eu falo isso, sabe? Então, que a gente possa realmente estar nessa intimidade com Deus e buscando as riquezas do reino, que são as mais importantes. Vamos lá, Jana. Agora tu leias Lucas 11. E vocês vão pegando os pedacinhos, tá? Que daí no final a gente junta tudo. 11 o quê? Efeitos sonoros. Lucas 11, do 5 ao 10. Então lhes disse: suponham que um de vocês tem um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada. Eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar a você o que me pede. Eu digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso digo, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Glória a Deus. Amém. Obrigada, Jana. Então, agora vocês devem estar tipo assim, qual é o problema dessa menina? O que ela vai falar sobre isso que não tem nada a ver com fé? Então, gente, quando eu li, né, essa passagem, eu fiquei tipo, cara, quem que vai em sã consciência na casa do amigo de noite para pedir comida para oferecer para visita? Eu pensei assim, né, quem? Mas, enfim, a gente não fala com Deus em todo tempo, a gente não fala com ele de noite, de dia, de madrugada, de tarde, almoçando, jantando, tomando café. E Deus, ele não tem que ser o nosso melhor amigo. Então, às vezes, ele não tem que se referir a um amigo que mora na casa do lado, um amigo que tá lá na escola. Às vezes, o nosso amigo de verdade é Deus, e a gente tem que conversar com ele. Então, ele chegou para pedir,
no amigo dele. O amigo dele disse, não, cara, por favor, né? Eu tô dormindo. Tu pode ir embora e voltar outro dia? Meus filhos já estão dormindo, já estão quietinho, bonitinho. Mas o cara continuou. Não, eu preciso, tal. Bati a porta, pá. Tô contando de uma forma mais fácil de você entender, tá? Não é exatamente assim que tá na Bíblia, gente. Daí, e aí ele diz que, de tanto ele insistir, o amigo dele levantou e deu o que ele precisava. Então, ele não foi pela amizade que eles tinham, mas sim pela insistência, pela persistência dele naquilo. Não, eu preciso, por favor, nada, não sei o quê. Ele bate até que a porta é aberta. Então, que a nossa fé, ela possa ser constante, ela possa ser persistente, que ela não possa parar na primeira, não posso, tô dormindo, sabe? Que a nossa fé, ela não possa deixar de ser motivada pelo, ai, agora não dá, meus filhos já estão deitados, sabe? Que as coisas do nosso dia a dia, elas não possam interferir na nossa fé. Eu anotei até assim, persista e quebre os protocolos, porque enquanto eles deixam de bater, você continua batendo. E a porta que eles deixaram de abrir, ela vai abrir por você. Então, enquanto você pede, eles param de pedir, o seu pedido é realizado, enquanto deles não. Não porque a fé deles é menor, porque eles não merecem, porque eles são inferiores, mas porque eles deixaram de buscar. Então, assim como Maria, que a gente busque e que a gente persista naquilo. Porque não sei se vocês lembram de uma ministração que eu já trouxe aqui, que Maria, eu acredito que seja mesmo Maria, né? Se não for, vocês me corrigem. Mas ela derrama perfume em Jesus. E é a mesma, né, gente? E ela é honrada. Ela é falada na Bíblia que ela é honrada. Então, assim, ela começou a seguir os ensinamentos de Jesus dentro da casa dela, de uma maneira online. E ela continuou seguindo Jesus até o dia da morte e da ressurreição dele. Ele ressuscitou e ela viu o túmulo dele vazio. Então, assim, a gente possa persistir como Maria com Jesus. Que a gente possa quebrar todos os protocolos que existem, que a gente possa continuar, ter uma constância na nossa fé, não perder ela no meio do caminho. Eu tô ministrando pra mim mesma, gente, é isso, tá? Ai, meu Deus. Tá, deixa eu ver se tem mais alguém aqui com Não tem ninguém com a câmera aberta mais para ler a Bíblia. Tá bom, então. Vou chamar alguém que já leu. Vai lá, Sophie, lê para mim. Para nós. Lucas 17. Eu vou abrir, né? Tá tudo em Lucas, é facinho de achar. Gente, sério, leia o livro de Lucas, é muito bom. Ele vai se completando, assim, no final uma história só. Lucas 17, o quê? 6. Só um, dessa vez. Vou pegar mais leve. Pode ir. Qual 3? 6. 6? 6. 6. E ele respondeu: se a fé de vocês fosse do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a esta figueira brava: arranque-se pelas raízes e vá se plantar no mar, e ela obedeceria. Então, esse foi o versículo que eu li ontem, quando eu estava de repouso. Então, o Cauã disse que se tiver mais versículo, ele lê. Tá bom. Próximo é teu, Cauã. Tem mais alguns aí ainda. Que eu tenho que acelerar na fala, porque acho que já passou das 8, né? Das 9. Ainda não passou das 9. Mas tudo bem se a gente passar um pouquinho, né? Não tem problema. Tá, daí ontem eu tava sentada assim, lendo esse versículo. Se a fé de vocês fosse do tamanho de um grão de mostarda... Gente, vocês já viram um grão de mostarda? Ele é tipo assim, ele é menor que um grão de arroz, digamos. E quando esse grão de mostarda ele é plantado, que ele vira, né? É uma árvore que ele vira, né, gente? Por favor, não tô louca ainda. Ele vira uma árvore gigante, mas gigante, gigante. Vocês não têm noção. Na verdade, vocês têm, né? Vocês já viram, vocês têm noção. E então, assim,
Se a minha fé, se a tua fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, tu tava no lucro. Tipo assim, tu ia mandar que aquela montanha saísse de lá e fosse lá pro meio do oceano e ela ia. Se a nossa fé fosse do tamanho de um grãozinho de mostarda, a gente seria capaz de mandar uma árvore e se arrancar pela raiz. Ali ele diz uma figueira, né? Porque ela tem a raiz bem grande. Então, ela ia arrancar todas as raízes, ela ia sair andando, tic, 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 ia pra onde tu mandasse, entendeu? Os efeitos sonoros. E tipo assim, a nossa fé, ela tem que ser como a semente de mostarda. Porque todo mundo acha aquela semente pequenininha, que não, né, não vai dar nada. Mas depois que ela é plantada, ela cria raiz. Ela enraiza na terra e dá uma árvore gigante, uma árvore de frutos, né? Que é a mostarda, no caso. E que a nossa fé seja assim. Porque quando a gente pensa, quando a gente tem a fé, ela começa pequenininha. Claro, ninguém vai começar, tipo, montanha, sai. Não vai, né? Assim, também, né, gente? Claro, se você tem fé, ela vai realmente mexer. Mas eu acho muito difícil alguém ter tanta fé para mexer uma montanha só olhando, né? Mas a nossa fé, quando a gente começa a semear ela, quando a gente começa a plantar essa fé, ela vai criar raiz. Então, vai chegar um momento que alguém vai chegar para ti e vai dizer: não, hoje vai chover. E tu vai falar: não vai chover. Porque não vai chover. Eu tenho fé que hoje vai dar um sol de rachar. E vai dar um sol de rachar. Porque a tua fé vai fazer aquilo. Porque ela tá enraizada. Ela tem uma base. Ela tá firme, a tua fé, sabe? Então, assim, eu levei bons tapas, tá, gente? Antes de vir trazer essa ministração para vocês. Ontem eu passei o dia inteiro chorando. Mas é sobre isso. Vai lá, Cauã. Agora tu lê pra gente. Vão guardando, tá? Guardei a semente de mostarda também. Lucas 18. Cauã, você está entre nós? Então tá bom. Lucas 18. Peraí, deixa eu achar aqui. Vai. Tô esperando. Na paz de Cristo. Na paz do Senhor Jesus. Diga. Do 1 ao 8. 18. Jesus contou uma história para mostrar que é necessário orar sempre, sem desistir. Havia um juiz em determinada cidade que não se importava com Deus nem com as pessoas. Mas uma viúva estava sempre atrás dele pedindo: meus direitos estão sendo violados, faça alguma coisa. Ele nunca dava atenção à mulher, mas como ela não desistia, ele disse a si mesmo: não me importo com Deus, e menos ainda com as pessoas, mas essa viúva não vai me dar sossego. Melhor eu tomar providências para que ela receba justiça. Do contrário, vou acabar maluco com essa insistência. Então o Senhor disse: vocês ouviram o que disse aquele juiz? Apesar de ser tão mau, por que pensar então que Deus não fará justiça ao seu povo escolhido, que sempre clama por ajuda? Acham que ele não vai ajudá-los? Garanto a vocês que vai, e sem demora. Mas a pergunta é: quanto dessa fé persistente o Filho do Homem vai encontrar na terra quando voltar? Obrigada, Cauã. Amém. É isso aí. Esse aí eu achei bem forte, essa passagem, né? A parábola que Jesus contou. Porque ele começa ensinando por que os discípulos eles tinham que orar sem cessar. Ou seja, eles tinham que orar sem parar, constantemente. Sabe? Como que eu vou explicar isso? Tipo, constantemente, sem parar. Eles tinham que orar sempre, em todo momento. Tudo que eles iam fazer tinha que ser oração. E a segunda coisinha, o juiz, ele era um juiz temido, ele não respeitava ninguém, nem a Deus, ele não estava nem aí, ele era o cara e era isso aí. Mas aquela mulher, primeiro, ela não teve medo de ir ao juiz pedir,
Por mais sabendo que ele era muito mal, que ele era muito, né? Ele era muito boçal, digamos assim, né? E ela teve a insistência. Ela persistiu naquilo. Igual bate a porta ser aberta, essa viúva, ela continuou indo. Ei, os meus direitos, eles estão errados, eu preciso de ajuda. Então, o juiz falou, cara, essa mulher é insuportável, ela não sai daqui, eu não aguento mais, e enquanto eu não atender, ela não vai parar. Então, ele atendeu ela e ajudou ela na casa dela, porque ela foi insistente, ela foi constante, ela não parou de pedir para ele. E depois ele diz, naquilo que o juiz desonesto disse, prestem atenção naquilo que o juiz desonesto disse. Se ele atendeu aquela moça, por que que Deus, que é o nosso Pai, que nos ama, que nos fez a imagem e semelhança dele, que nos faz o queridinho, o cuti-cuti dele, por que que ele não vai atender os nossos pedidos? Se esse juiz, que era mau e que era temido, atendeu os pedidos de uma viúva. Porque, às vezes, a gente não tem constância. Às vezes, o que falta na gente é a persistência. É a fé persistente. Porque, às vezes, a gente fala, não, eu creio que vai dar tudo certo, que Jesus vai me abençoar com tantos reais que preciso para pagar essa conta. Mas o teu coração tá dizendo assim, cara, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu realmente não tenho dinheiro para essa conta. E não vai dar. Mas a pessoa, quando ela quer ter fé, uma vez eu li no livro, acho que a gente até trouxe para cá, ela não se preocupa com aquilo que é o problema. Então, cara, eu tenho fé que Jesus vai me dar esse dinheiro até o dia que eu preciso para pagar essa conta, mas tá tranquilo, então, eu vou continuar a minha vida, porque Jesus vai prover, e eu tenho a certeza disso. Então, ela tinha constância de orar. A pessoa tem que orar constantemente, tipo, eu preciso de tal coisa, Jesus me ajuda, porque eu não aguento sozinha, mas ela não precisa se preocupar com aquilo, porque o possível a gente deixa para o homem, e o impossível a gente deixa para Deus. Então, aquilo que a gente pode fazer, a gente se preocupa. Agora, aquilo que não vem da gente, que a gente não tem como, a gente não deve se preocupar, a gente deve descansar nas mãos do Senhor. Então, a gente deve entregar aquilo para Ele, que Ele vai fazer no tempo dele, e não no nosso. E depois ele diz assim, mas a pergunta que fica, quando o Filho do Homem voltar, ele vai achar fé? Quando o Filho do Homem voltar para buscar a gente? Eu entendi nessa parte que seria o arrebatamento, né? Quando o Filho do Homem viesse, porque era Jesus que estava contando, então provavelmente é quando ele vir para buscar a gente para ir pro reino, né? E ele fala, quando o Filho do Homem vir, ele vai achar fé em vocês? Ou vocês vão estar tão incrédulos que não vão nem ver ele chegar, nem ver ele bater na porta? Então, essa fé, ela tem que ser semeada, ela tem que ser regada, porque senão quando o Filho do Homem vier, o Filho de Deus, né, ele não vai achar fé na gente. E a gente fica. Porque isso é muito forte da gente pensar. Mas sem a fé, a gente não é nada. Sem o amor de Deus, a gente não é nada. Então, a gente tem que entregar nas mãos dele tudo aquilo que nos deixa aflito. A gente tem que persistir em oração, a gente tem que buscar mais, como Maria, a gente tem que acreditar, a gente não pode ter vergonha, como aquele cego, como a mulher que tocou nas vestes de Jesus, a gente não pode ter vergonha, a gente tem que realmente se humilhar aos pés de Jesus. Eu não consigo sozinha, me ajuda. É muito difícil a gente pedir ajuda. Eu tinha um ego, gente, muito grande, eu era muito orgulhosa. Era muito difícil eu pedir ajuda pra qualquer pessoa. Até hoje eu fico tipo assim, será que pode me ajudar? Mas tipo assim, uma coisa, sabe? Isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar na minha vida ainda, porque eu sou muito orgulhosa de pedir ajuda. Então, a gente tem que realmente se humilhar, sabe? Se botar assim, se prostrar. E não, eu não consigo, tá? Eu não consigo mais, eu preciso de ajuda. Pelo amor de Deus, sabe? Tem que realmente buscar, persistir naquilo. Porque Deus, ele trabalha, mas ele não entra sorrateiramente. Tu tem que dar espaço para ele trabalhar também. Então, quem entra sorrateiro sem pedir licença é o diabo, não Jesus. Jesus, ele vai sempre esperar que você fale assim, não, Jesus, eu sou a tua casa, pode entrar, pode curar, pode limpar, pode me fazer de vaso nas tuas mãos, porque tu és o oleiro. E eu vi até um negócio que a Jana postou hoje, que ele desce e o vaso, ele pode estar perfeito com uma rachadurinha. Ele vai ter que ser quebrado todinho para fazer novo. Então, eu achei isso muito legal também, porque às vezes a gente vê, não, uma pessoa que está na igreja, né?
uma pessoa que tá firme na fé e tal, mas, meu, tá sempre machucada, tá sempre em médico, tá sempre, sabe? Então, às vezes essa pessoa, ela precisa descer pro oleiro, ela precisa se humilhar lá embaixo no oleiro, para que ele molde ela todinha e bote ela em pé de novo, sabe? Então, às vezes ela tem fé, mas ela precisa descer, ela precisa se humilhar diante do oleiro, para que ele possa renovar ela todinha. E então, deixando essa mensagem aí para vocês sobre persistir na nossa fé, porque a nossa fé, ela sim pode mover montanhas. Eu queria deixar 2 versículos que estão lá em Salmos. Eu vou ler para vocês, para ser mais rapidinho. Salmos 91. Salmos 91 todinho é bonito, né, gente? Vocês podem ler todinho, de frente para trás, de trás para frente, vocês nunca vão cansar, ele é maravilhoso. Escreve os salmos na capinha do teu celular, no teu caderno de matemática, né, de matemática principalmente, né, que precisa de uns milagres, às vezes. E na parede do teu quarto, em tudo que tu quiser, pode escrever o Salmo 91, porque é isso aí, gente. Salmos 91, 1, ele diz assim: a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se obriga na sombra protetora do Todo-Poderoso, se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso. Pode dizer a ele: Senhor Deus, tu és o meu defensor e o meu protetor, tu és o meu Deus e eu confio em ti. Essa versão, ela é mais fácil de entender, mas tem uma versão que fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Então, assim, aquele que habita no Altíssimo, ele vai descansar. Ele vai ter a plenitude na alma dele. No espírito dele vai estar tranquilo, porque ele sabe que ele vai estar em Jesus. Então, que a gente possa estar em Jesus para poder descansar nele também. Então, que a gente deixe os nossos problemas com ele, porque ele já levou lá na cruz o nosso fardo. Tem uma música que ela diz: o teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Então, se o fardo está pesado, é porque tem alguma coisa errada. Então, a gente tem que orar incessantemente, buscar para ver o que está acontecendo. Porque se o fardo está pesado, alguma coisa tá fora do normal aí, gente. Então, vocês têm que descansar no Senhor. Tenha fé e descansa, porque Ele vai cuidar de tudo aquilo, tá? Você que está assistindo essa live hoje, que vai assistir no YouTube, Deus vai cuidar de tudo. Vai ficar tudo bem, tá bom? E o Salmos 91, 11. Peguei só 2, né? Mas como eu já disse, vocês podem ler ele todinho. Deus mandará que os anjos cuidem de você para protegê-lo aonde quer que você for. Então, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Jesus já curou, já mandou provisão, já mandou tudo que tu tá precisando aí. E ele vai cuidar de ti, vai te proteger por onde você estiver. E você vai poder sim descansar na sombra do onipotente, do maravilhoso, do perfeito, do Jesus maravilhoso, lindo, do meu coração cheiroso. E vocês podem descansar que vai ficar tudo certo. É só ter fé, tá bom? Era isso aí. Se tiver alguma dúvida, se alguém quiser comentar alguma coisa.